Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, professora de matemática. Estamos aqui de novo para resolver um pouquinho mais de exercícios, tá? Ainda sobre mais medidas, sobre comprimento. Então a gente tinha lá nas últimas aulas alguns exercícios para resolver, certo? Espero que todo mundo tenha resolvido e agora a gente vai fazer a correção desses exercícios, ok? Então, o primeiro exercício pediu para a gente completar as frases, né? Então, complete as frases abaixo com a unidade de medida mais adequada. Letra A. Medimos uma estrada em... Essa é fácil. Quando a gente está andando lá, viajando com os nossos pais no carro, quem aqui já viu aquelas plaquinhas que ficam assim, e vai escrevendo quilômetro 127, ou então aquelas placas grandes que estão escrito tal cidade a 324 quilômetros. Então, como que eles medem a estrada? Através do quilômetro, né? A unidade de medida é quilômetro. Medimos um tecido em... Quando você vai comprar um tecido, o tecido ele é vendido por metro, certo? Quando a gente vai medir um lápis nosso, será que faz sentido usar o metro? Não, a gente já viu na última aula que a gente usa o centímetro, certo? O exercício 2 era para a gente completar as lacunas, então fazer as transformações, certo? Então, 5 quilômetros. Bom, vamos colocar aqui, 5 quilômetros vai ser igual, eu sei, a gente já viu lá na última aula que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então 5 quilômetros vão ser iguais a 5.000 metros, certo? Letra B. 0,5 quilômetros. Gente, 0,5 quilômetros, quando eu tenho esse 0,5, ele significa metade, certo? Então, metade do quilômetro. Quanto que é metade de 1000? 500. Então, 0,5 quilômetros vai ser igual a 500 metros. 50 centímetros. Quantos metros? Bom, eu sei que 1 metro é 100 centímetros. Mas agora 50 centímetros vai ser metade. Como que a gente pode representar metade? Olha aqui, ó. Desse mesmo jeito. Então, 50 centímetros vai ser igual a 0,5 metros, metade. Letra D, 5 quilômetros. Essa é fácil. É igual a quantos metros? 5.000. E 9 metros vai ser igual a quantos centímetros? Bom, 9 metros é igual a 900 centímetros. Beleza? E aí, tranquilo, né? Todo mundo acertou tudo? Espero que sim. Se não acertou, apaga e coloca a resposta certa, tá bom? Exercício 3. Se Vinícius comprou 5 metros de tecido por R$25, quanto custa 20 centímetros desse mesmo tecido? Então, vamos lá. Pensar um pouquinho aqui. Se 5 metros é R$25, eu consigo descobrir quanto é um metro só, certo? 5 metros, R$25. Para descobrir quanto que é um metro, que conta que eu faço? Divido 25 em 5 partes. Quanto que é 25 dividido por 5? 5. Então, 1 metro vai ser R$5. Mas essa não é a pergunta. A pergunta não é quanto é um metro. A pergunta é quanto custa 20 centímetros. Mas 1 metro, a gente sabe que é 100 centímetros. 100 centímetros, então foi R$5. Certo? Para dividir o 100 para chegar no 20, quantas vezes o 20 cabe no 100? Vamos descobrir aqui. 100 dividido por 20 é 5. Então, o que eu preciso fazer para descobrir quanto que custa 20 centímetros? Dividir R$5 por 5. Mas essa é mole, né? Quanto que é R$5 dividido por 5? R$1. Então, 20 centímetros custou R$1, certo?
Agora, as atividades da aula que a gente vai fazer hoje. Pedro andou 3.750 quilômetros e Marcelo andou 3,6 quilômetros. Quem foi mais longe? Bom, aqui está em metro e aqui está em quilômetro, então fica um pouco difícil de comparar. Eu não posso dizer que o Pedro andou mais porque 3.750 é maior que 3,6. Por que eu não posso falar isso? Porque aqui está em metro e aqui em quilômetro. Eu preciso deixar os dois na mesma unidade de medida. Então aqui 3.750 e 3,6 quilômetros. Em metros, quanto é 3,6 quilômetros? É 3 quilômetros inteiros e 0,6 quilômetros, que é 600 metros. Então, quanto que o Marcelo andou? 3.000 metros mais 600. Então, ele andou 3.600. Quem que foi mais longe? Quem que andou mais? O Pedro, porque 3.750 é maior que 3.600, ok? Beleza? Então, o importante aqui é a gente transformar. A gente nunca pode comparar, somar ou fazer qualquer operação envolvendo a mesma grandeza com unidades diferentes, tá bom? Então, não esquece, transforma e depois compara, ok? Exercício 2. As quadras de determinada avenida possuem 250 metros de comprimento. Calcule quantos quilômetros são percorridos por um ciclista que percorre 6 quadras dessa avenida. Então, ele foi por 6 quadras. Bom, 6 quadras, cada uma 250. A conta que a gente vai fazer é 6 vezes 250. Vou deixar vocês conferirem a minha conta em casa e já vou colocar a resposta aqui. 1.500 metros. E aí, a pergunta é: quantos quilômetros? A resposta que eu tenho lá está em quilômetros? Não, a resposta está em metros. Por isso, a gente precisa transformar. 1.500 metros é 1 quilômetro e 500 metros. Ou então, 500 metros é o quê? Metade. Então, eu posso escrever 1,5 quilômetro. Essa é a resposta, certo? Beleza? Exercício 3. Caminhando de casa até o barbeiro, Carlos contou 8 quarteirões inteiros. Se na cidade de Carlos os quarteirões possuem 100 metros, qual é a distância de sua casa até o barbeiro em quilômetros? Bom, então vamos lá. Ele contou quantos quarteirões? 8 ele andou. Se na cidade o quarteirão possui 100 metros, qual que é a distância de casa até o barbeiro em quilômetros? Então, a conta que a gente faz é 8 vezes 100. Essa é moleza, né? Quanto que é 8 vezes 100? 800. Mas é 800 metros. Daí a gente precisa lembrar que para transformar de metro para quilômetro, a gente precisa dividir por 1000, certo? Então, a gente vai fazer a divisão, vocês podem fazer em casa, e vão descobrir que, na verdade, ele percorreu 0,8 quilômetros, certo? Porque ele pediu em quilômetros, ok? Agora, atividade para a próxima aula. Vocês podem perceber que não envolve mais as medidas. A gente não está mais falando das grandezas nas atividades para a próxima aula. A gente vai entrar em o quê? Em figuras e sólidos geométricos, ok? Então, primeiro exercício, pesquise e escreva com suas palavras o que é um polígono. Vamos lá, eu quero com as suas palavras. O que é um polígono? Que características que um polígono tem? Será que toda figura que eu fizer pode ser um polígono? É isso que eu quero saber. E depois circule dessas figuras aqui quais são polígonos, tá? E exercício 2, complete o texto com as palavras que estão faltando. Quem será que são os sólidos que só apresentam faces planas?
Entra neles o cubo, o paralelepípedo, o prisma e mais algum outro sólido. Depois aqui, quem são sólidos que não têm todas as faces planas? Que pode entrar quem que está nesse grupo? Os cones, mais alguns e as esferas. Como será que a gente vai preencher isso? Tenho certeza que vocês já sabem da resposta, certo? Então, é isso por hoje, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Tchau!